Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje nós vamos analisar mais uma vez uma feminista passando vergonha. Nenhuma novidade até aqui, na verdade já estamos cada vez mais acostumados a isso, mas dessa vez é uma teóloga feminista cristã, né? É aqui que entra realmente a situação bastante inusitada, eu diria. Já falei várias vezes aqui nesse canal, penso que a ideologia feminista seja completamente incompatível com a doutrina cristã. Mas enfim, esse vídeo aqui eu poderia até ter feito um shorts para poder resolver essa questão, mas para que não me acusem de estar sendo muito superficial na análise, resolvi fazer um vídeo um pouquinho maior, apenas para dar com detalhes aqui uma explicação do porquê a interpretação que essa teóloga cristã, que é até uma moça muito nova, acho que está ali no início da sua juventude, e talvez estudando a teologia mais liberal, feminista, tenha até se empolgado, né? E é realmente visto alguma compatibilidade entre o feminismo e a doutrina cristã, sendo que realmente não há. E isso vai ficar muito claro aqui. Então o texto que ela trouxe à baila, gerando uma certa controvérsia, eu recebi esse vídeo outro dia, procurei aqui na plataforma e na internet, não encontrei o vídeo para fazer uma referência aqui. Mas enfim, ela fazia uma interpretação daquele texto paulino, escrito aos Efésios, na carta aos Efésios, né, no capítulo 5, no versículo 23, que diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a nossa querida teóloga feminista cristã disse então que, na verdade, dentro desse contexto aqui, aliás, desse texto, desse versículo, a palavra cabeça lá do grego não necessariamente significaria liderança, mas poderia significar também precedência, né? Então a interpretação dela é de que não necessariamente esse texto aqui está falando sobre a necessidade ou sobre o papel de liderança que o homem exerceria sobre a mulher cristã, sendo ele o cabeça, como Cristo é o cabeça do homem, assim, né? Como Deus também é o cabeça de Cristo. Então, dentro dessa exegese que ela fazia desse texto aqui, ou que ela faz desse texto, ela traz essa possibilidade, e aí ela apresenta algumas variações do texto grego, enfim, né, dizendo que a palavra cabeça aqui no grego não significaria necessariamente liderança, mas tão somente precedência. Da mesma forma que Deus teria gerado a Cristo, Cristo então precederia o homem, e o homem, de acordo com a linguagem utilizada no Gênesis, precederia a mulher. Então ela dizia que, né, dentro da linguagem dela e da interpretação dela, isso aqui não tem nada a ver com questão de liderança do homem, etc. Pois bem, aqui eu nem precisaria entrar nesse mérito, tá, desse texto, porque nós vamos ver que o versículo anterior e o versículo seguinte, eles desautorizam completamente essa exegese, né? Então tem uma máxima interessante na teologia que a gente diz que é o seguinte: um texto fora do contexto é pretexto para alguma coisa. Então eu vou apenas ler aqui um comentário do Russell Norman Champlin, que é um dos intérpretes bíblicos e exegetas, enfim, hermeneutas mais conhecidos aqui entre nós brasileiros. E é um cara muito respeitado, eu estou com um comentário bíblico dele aqui, é um dos comentários mais acessados por nós brasileiros aqui, né? Um cara muito respeitado aqui no Brasil, ele não é brasileiro, mas, enfim, viveu no Brasil também um bom tempo. É um cara muito respeitado, e eu vou ler aqui o comentário dele sobre esse texto de Efésios 5:23. Tá, uma parte interessante aqui, vou ler só um trecho do comentário dele, não vou ler todo porque é um pouco extenso, mas olha o que o Champlin então diz desse versículo, né? Especificamente do versículo 23. Existe uma ordem natural e divina de autoridade. Deus Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Portanto, Paulo apelou para a ordem natural e divina das coisas, a fim de enfatizar a necessidade da submissão da mulher a seu marido. Isso reforça o argumento paulino sobre a submissão da mulher a seu marido, que é submissão idêntica àquela que a igreja deve a Cristo, conforme fica declarado no versículo anterior. Portanto, o Champlin ele nem menciona essa controvérsia que existiria supostamente no grego, que a nossa querida teóloga feminista cristã trouxe então à baila. Mas veja, é o que eu sempre tenho dito aqui nesse canal: qualquer tentativa de enquadrar um pensamento identitário, um pensamento pós-moderno, seja ele qual for, dentro da teologia cristã, necessariamente vai passar por uma reinterpretação assim, completamente, no mínimo inusitada, como eu falei há pouco aqui, para não dizer coisa pior, né? Porque não tem como, o texto é muito óbvio. E veja, nem é preciso apelar para essa controvérsia do grego que ela traz, que ser o cabeça não significaria liderança, mas tão somente precedência. Basta você ler o versículo 22. Paulo é muito claro: esposas, sujeitai-vos a vosso marido
como ao Senhor. E o versículo 24, portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Ponto, acabou, não tem controvérsia, não tem discussão, não tem polêmica. Minha cara colega teóloga, então, feminista cristã, me explica então esse versículo 22 e o versículo 24, porque você falou do versículo 23, mas você falou do versículo 23 completamente isolado do contexto, portanto você está deturpando o texto para ter um pretexto para defender uma ideologia que é completamente incompatível com o evangelho. As mulheres gostam muito do versículo 25, por exemplo, maridos, amem suas esposas assim como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ok, eu acho que isso é o papel do homem cristão, sim. Agora, sem dúvida alguma, é papel da mulher cristã também ser submissa e sujeita ao seu marido. E é aqui que as nossas queridas irmãs atualmente têm muita dificuldade de aceitar isso. Por quê? Como eu já venho dizendo há muito tempo, eu lembro que na minha época de adolescente na igreja, cara, isso ainda lá nos anos 90, já tinha muitas adolescentes e jovens dizendo que a Bíblia era machista, que Paulo era machista, que Pedro era machista, enfim. E o feminismo foi penetrando no seio evangélico e no seio protestante, de forma que hoje é basicamente um absurdo você querer defender algo tão claro e explícito como isso aqui, dentro muitas vezes até mesmo das igrejas cristãs. Portanto, compartilhe inclusive esse vídeo aqui com aquela sua irmã em Cristo da igreja, que diz que é cristã e que acha que o homem realmente tem que ser um homem cristão, que ame a esposa como Cristo realmente amou a igreja, e pergunte se ela concorda com a ideia também de que a mulher tem que ser sujeita, né, tem que se sujeitar e obedecer ao marido. Você vai ver, meu amigo, que a maioria das mulheres cristãs hoje não quer nem saber de versículos como esse. Elas vão criar um monte de hermenêutica e exegese maluca, igual essa teóloga cristã feminista aí criou, sendo que o texto é absolutamente muito claro. E óbvio, né? Isso aqui é uma coisa que eu também quero enfatizar. Não é pelo fato de que eu esteja dizendo que dentro da perspectiva cristã seja assim, que você que é cristão tem que sair por aí querendo exercer essa sua autoridade aqui sobre a sua mulher. Por quê? Porque infelizmente, mesmo dentro das igrejas, muitas mulheres, meu amigo, compraram essa ideia feminista de igualitarismo e de que não existe essa questão de submissão e sujeição, e você pode acabar sendo vítima, então, de uma irmã em Cristo que vai acabar recorrendo aí às autoridades civis para que então você tenha problemas aí na área jurídica, né? Como Paulo recomendou, acho que aos Coríntios, né? Será que vocês não têm entre vocês quem possa resolver esses problemas? Vocês ficam recorrendo a ímpios? Então, pode ser que você encontre uma irmãzinha aí que não seja muito fiel ao que o texto diz aqui. Portanto, do ponto de vista bíblico e cristão, não existe controvérsia nenhuma. A mulher tem que ser, sim, sujeita ao marido e, portanto, é muito mais possível e provável que a expressão cabeça que Paulo usa aqui nesse texto realmente se refira à liderança do que simplesmente à precedência. De qualquer forma, insisto na ideia, é impossível compatibilizar uma ideologia como o feminismo com o mínimo e com o básico do que exista dentro da teologia cristã. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.